muita discussão ontem em função da decisão do Supremo Tribunal Federal de soltar o ex-ministro José Dirceu. O detalhamento jurídico do processo, embargo dos embargos, bimboca da parafuseta, não sei o que, perde razão aí diante do fato que predomina na discussão a partir da decisão de ontem, está destacado aí nos principais jornais, nos telejornais ontem, que é a consolidação, né, de uma posição dentro do Supremo, especialmente da sua segunda turma, contrária à prisão em segunda instância. Essa é uma discussão, minha gente. Ontem eu toquei nesse assunto aqui, fiz um apelo ao Supremo para que, em algum momento e o mais rápido possível, chame a si a responsabilidade, neste linguajar futebolístico, de fazer aquilo que lhe compete na análise de processos que chegam àquela instância. Nós estamos há 4 meses das eleições, menos de 4 meses das eleições, numa democracia com 210 milhões de habitantes, com dezenas de milhões de eleitores que simplesmente não sabem qual é o quadro eleitoral que estará diante deles no que diz respeito aos candidatos. É muito importante que o Supremo decida, afinal de contas, como queira decidir, se Lula, condenado em segunda instância, tem direito a estar livre e, consequentemente, preservando ou estando livre com melhores condições de preservar sua condição de candidato, sendo ele o líder das pesquisas, ou que o Supremo decida que Lula não faz jus a essa liberdade e, portanto, dificultando a consolidação, a permanência de sua pretensa candidatura. Por que é importante que o Supremo decida isso? Porque Lula não é um potencial candidato qualquer, não está nas bordas da disputa. Lula tem mantido a liderança nas pesquisas de opinião. Se Lula é candidato, consolida-se um cenário para que o eleitor reflita sobre o que vai fazer no dia do voto. Se Lula não é candidato, as camadas tectônicas dos acordos partidários, de novas candidaturas, de alianças e tal, se definirão, também permitindo a nós, eleitores, refletir sobre um quadro estável de quem é ou quem deixa de ser postulante ao cargo mais importante da República Brasileira, daqui, repito, a menos de 4 meses. Nesse vai e vem, uma hora uma decisão indica uma coisa, outra hora outra decisão indica outra, uma hora a decisão caminha com uma determinada celeridade ou num determinado ritmo, outra hora não caminha com ritmo nenhum, uma hora um assunto que é igual uma bola vai para a pauta porque vai para a pauta, outra hora um assunto que é uma bola não vai para a pauta porque bola não vai para a pauta, uma hora é o ministro monocraticamente que decide soltar 400 mil doleiros, 50 mil políticos suspeitos em denunciados, outra hora é outro ministro que condena ou que não deixa soltar todos eles, uma hora a decisão é monocrática, outra hora a decisão é de turma, outra hora a decisão de turma faltando um, outra hora a decisão de colegiado que o cara vai viajar. É uma esculhambação tão grande, tão grande, tão grande, que a despeito do protagonismo que essas decisões têm no nosso destino de curto prazo, porque, repito, envolvem uma decisão soberana do eleitorado sobre quem vai presidir o Brasil, numa hora como essa, suas excelências têm que deixar de lado algumas questões, a começar pela vaidade, e sentarem-se juntos e que vença a maioria. Ponto. Não estou entrando no mérito se Lula tem que cumprir prisão perpétua na pior das cadeias brasileiras ou se ele tem que sair de lá ungido nos ombros de seus aliados em direção aos palanques eleitorais. Não é essa a discussão. Este debate nós podemos ter no botequim, na rádio, em casa, com os amigos, no futebol, no fim de semana. Nós podemos ficar discutindo isso indefinidamente. Nós podemos não chegar a uma decisão que se imponha ao conjunto da sociedade. Nós, somos os contribuintes, somos os trabalhadores, somos os cidadãos, os eleitores. Eles são os ministros do Supremo e as ministras do Supremo Tribunal Federal. Eles têm que dar uma definição para o Brasil, afinal de contas, se uma coisa vale ou se uma coisa não vale no entendimento soberano deles. Para isso eles estão no topo
no topo do poder. Para isso eles são a última palavra. Para isso eles têm, porque trabalham nesse sentido também debaixo dos holofotes, repito a palavra, o protagonismo que o Supremo assumiu na vida política brasileira. O não decidir é infernal. O não decidir é assustador. O não decidir é patético. E, acima de tudo, o não decidir é covarde. É covarde. Fica deixando o país nesse limbo, nessa expectativa. Não sei o que vai ser amanhã, depois, como é que é. Organizo minha cabeça, minhas reflexões. E outra coisa, enquanto esses papéis não se definem, todo mundo faz um jogo de simulação. Todo mundo que quer ali uma beirada do espólio eleitoral de Lula, caso ele não dispute, fica ali indefinindo suas posições, porque, não posso avançar daqui, senão me prejudico nessa beirada de votos amanhã. O próprio Lula, enquanto não define o seu destino como candidato, tem um discurso diferente daquele que terá como candidato. Vocês têm dúvida disso? Ele tem que ser colocado como candidato diante de questionamentos que hoje não estão sendo colocados, porque candidato ele não é visto como tal. E aí a opinião pública não pode formar seu juízo. Eu tenho encontrado públicos, plateias da Rádio Band News FM em palestras por aí. Quando eu peço para as pessoas dizerem quem não tem candidato, 90% das pessoas, 95% levantam a mão e dizem que não tem candidato. Por que não tem candidato há 4 meses da eleição? Porque o cenário está uma esculhambação. Por que o cenário está uma esculhambação? Porque além da esculhambação intrínseca da política brasileira e das peculiaridades de uma política de composições que vale para qualquer democracia do mundo, nós temos aqui um ente público, soberano, superior, que não diz o que quer, como quer, não diz o que entende, o que não entende. Enfim, decide não decidindo. Todo dia o Supremo está nas manchetes, decidindo coisas que não decidem nada em caráter definitivo. Vale ou não vale? É ou não é? Quadrado ou redondo? Essas coisas o Supremo tem que dizer. Se os ministros do Supremo, que acham que serão derrotados numa ou noutra hipótese, têm consciência de que serão derrotados, tem que aceitar esse resultado pelo princípio da maioria. Por isso o Supremo tem lá um número ímpar de integrantes, para não dar empate. Por mais que nos revolte a decisão que venha a ser tomada, para o mais radical petista, manter Lula preso é o pior dos crimes de lesa humanidade que pode haver. E para o mais radical de seus adversários, soltar Lula é o maior crime de lesa humanidade que pode haver. Ok, que eles pensem assim, pouco me importa como pensam e o que querem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Senhores, senhoras, façam aquilo que é seu dever. Chega de enrolação. Vamos nessa.